Olá, seja bem-vindo ao canal Neurofuncional e hoje nós estamos aqui para comemorar 8 anos do canal. E eu, Franciele Romonini, recebi um convite super especial de estar aqui hoje com vocês, trazendo um pouco de conhecimento acerca da lesão medular para a gente poder comemorar juntos esses 8 anos. E eu obviamente, aceitei com muita honra esse convite, agradeço de todo o meu coração e vai ser um prazer e um privilégio poder dividir o conhecimento que eu tenho aqui hoje com vocês. E esse canal, ele mora no meu coração, já me ajudou em diversos momentos durante a minha fase de graduação, início de carreira, e estar aqui hoje para mim é extremamente representativo. Então, eu me sinto privilegiada e quero poder, então, dividir o conhecimento que eu adquiri ao longo dos últimos anos todos, hoje aqui com vocês. E já me apresentando um pouquinho, por que eu estou aqui hoje, né? Eu me chamo Franciele Romonini, como eu já comentei, sou fisioterapeuta formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e, após concluir a minha faculdade em fisioterapia, eu dei continuidade indo para o mestrado. O mestrado, eu mudei de cidade e passei, então, a estudar na Universidade Estadual de Santa Catarina, na UDESC. E ali iniciou a minha jornada junto da lesão medular. E aqui não paramos, né? A vida acadêmica continua. Então, ao encerrar o meu mestrado, eu continuei pelo doutorado em neurociências, só que agora na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. E toda essa trajetória acadêmica eu percorri junto do grupo que eu iniciei o processo acadêmico, que é o Núcleo de Pesquisa em Lesão da Medula Espinal, no LEME, e ali eu me tornei, então, pesquisadora na lesão medular. Boa parte da minha trajetória de pesquisa eu fiz relacionando a pesquisa dentro dos métodos de avaliação. Então, eu me apaixonei demais pelas avaliações feitas na lesão medular e, a partir disso, depois, esse amor foi crescendo, expandindo, ao ponto de hoje, atualmente, eu atender exclusivamente lesão medular e não só isso, como também formar profissionais para que eles estejam capacitados no atendimento da lesão medular. Então, foi por isso que eu recebi esse convite, para que eu possa estar aqui hoje, então, contando sobre o tema dessa aula, que são as atualizações dentro da escala da Ásia, depende como cada um vai pronunciar, mas que, na verdade, embora a gente costume chamar dessa forma, o verdadeiro nome dessa escala seria numa sigla que, dentro dessa sigla, a gente pode chamar de INSCSI, que é, de fato, o nome verdadeiro da escala, né? International Standard Neurological Classification of Spinal Cord Injury. Então, essa sigla desse nome imenso, podemos chamar, então, de INSCSI, e é o nome verdadeiro. A partir dessa escala, que foi criada, desenvolvida pela ASIA, a gente tem a ASIA Impairment Scale, que é uma escala de classificação de gravidade, a qual originou lá da escala de Frankel, e a gente consegue ter uma classificação em ordem alfabética do nível de comprometimento que a lesão medular causou no indivíduo. Mas hoje a gente vai trazer alguns conhecimentos mais específicos das atualizações. Aqui no canal, o próprio Rogério já ensinou um pouco sobre a escala, mas nos últimos anos a gente enfrentou algumas adequações e alterações. E como vários de vocês que vivem aqui no canal estudam para provas de residência, provas de titulação, é muito importante entender o que mudou, porque isso vai impactar no resultado da prova e, principalmente, pensando na nossa prática clínica, onde essas avaliações elas vão precisar da nossa atualização para que a gente consiga concluir o processo de avaliação e classificação de forma adequada. Mas, contextualizando, a escala
famosa ASIA, né, a INSC, ela é uma avaliação feita de forma física, presencial, e ela nada mais, nada menos do que avalia a função motora e a função sensorial de ambos os lados do corpo para indivíduos com lesão medular. A partir dessa escala, a partir dessas avaliações, a gente consegue determinar e classificar os níveis da lesão, sendo o nível sensorial, o nível motor e, a partir deles, o nível neurológico da lesão. Além disso, a gente também vai ter a classificação de comprometimento, que eu já comentei anteriormente. Essa escala, ela foi desenvolvida e criada em 1982, na sua primeira versão, e ela frequentemente é atualizada pelo Comitê Internacional de Padronização da Escala, né, o International Standards Committee of Asia, e também pela ISCO, a Sociedade Internacional de Lesão Medular. Então, a partir desses grupos, a gente tem sempre adequações e ajustes e atualizações da escala para que a gente consiga ter uma minimização de erros e vieses. Mas para a gente relembrar alguns conceitos, a gente precisa saber sempre, ao aplicar essa escala, que nós, para determinarmos o nível de função sensorial, e aí a gente vai determinar para ambos os lados, determinar do lado direito e do lado esquerdo, nós devemos considerar o último nível com preservação sensorial, ou seja, classificado em grau 2, que existe para ambos os testes, porque embora muitas pessoas façam de forma errônea, aplicando os dois testes juntos, nós temos dois testes diferentes a serem feitos separadamente, sendo eles o teste do toque leve, o light touch, e o teste do peak toque, que é o teste pin-peak, né, no inglês. Então, são dois testes diferentes e que são feitos para ambos os lados do corpo. E na hora de classificar a sensibilidade, eu vou olhar de cima para baixo e o último nível com preservação de grau 2, com todos os anteriores preservados, vai ser o meu nível da função sensorial daquele lado que eu estou averiguando. Para a função motora, nós avaliamos 5 grupamentos de cada segmento. Então, do membro superior esquerdo, do membro superior direito, membro inferior esquerdo, membro inferior direito. E a partir dessas avaliações, eu vou analisar onde foi, de cima para baixo, o último grau 3, onde todos os anteriores a ele houveram preservação, sendo grau 5. Onde não tiver a função motora analisada, a gente vai considerar a alteração ou a preservação de uma função sensorial. Mas isso é só para a gente relembrar conceitos. A ideia aqui hoje não é trabalhar dentro da classificação em si, mas sim do que mudou ao longo dos últimos anos. Dentro da classificação de gravidade, a ACE, né, a classificação Age Impairment Scale, a gente vai ter uma classificação em ordem alfabética, sendo ela A, B, C, D e E, onde a gravidade é muito maior na lesão de grau A, classificada como A, e uma lesão onde a gente não encontra deficiências registradas na escala como as E, tá? E aí aqui vai variar conforme a completude, né, a magnitude dessa lesão. Uma lesão que ela é completa, tanto sensorial quanto motora, ela vai ser classificada como as A. Depois, se ela tiver incompletude, ou seja, função sensorial preservada nos últimos segmentos avaliados, ela vai ser classificada como as B+. Se ela tiver função motora preservada nos últimos segmentos sacrais que são avaliados, ela vai passar a ser ou C ou D. E vai variar entre C e D a depender da quantidade de função motora que houver abaixo do nível neurológico que seja superior ao grau 3 ou pelo menos 3, tá? Então, se essas musculaturas abaixo do nível da lesão que foram avaliadas dentro da escala, na sua maior parte, ou seja, metade dessas musculaturas ou mais tiver grau 3 ou mais,
a gente vai ter grau D. E grau C quando for menos que metade, tá? E aqui é só também um relembrar de como a gente classifica para que a gente tenha mais sentido ao longo da aula com as alterações que eu vou trazer. Lembrando sempre que é extremamente necessário classificar a partir dos segmentos sacrais S4 e S5. Então, é extremamente necessário e indispensável que eu realize o teste para as funções sacrais de S4 e S5. Se eu não aplicar, eu não posso determinar se essa lesão é completa ou incompleta. Eu mesma, junto do meu grupo, já traduzi um questionário que pode ser utilizado quando não for possível realizar o teste físico da região anal, e aí sim você pode aplicar o questionário. Mas ele só é aplicável a partir de 1 ano de lesão. E esse aqui é só um dos desafios comuns que a gente acaba encontrando dentro da prática. Mas existem vários outros desafios, principalmente quando falamos sobre classificação. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho no que mudou ao longo do tempo, à medida com que foi se identificando que haviam vários desafios inerentes e erros muito comuns na hora de se aplicar ou então de extrair os resultados e gerar uma classificação. Aqui eu trago alguns artigos que fazem essa análise a respeito do quanto que os indivíduos erram ou possuem dificuldades na hora de aplicar essa escala. A escala da INSCE, ela é extremamente complexa e ela possui uma metodologia muito robusta e exige que o indivíduo passe por um treinamento e também que ele vá criando uma experiência na aplicação da escala. Então, é extremamente importante que antes de eu aplicar, eu treine e eu consiga estudar os materiais para que eu faça uma avaliação assertiva. Se eu não realizar uma avaliação corretamente, automaticamente o resultado que eu vou extrair dela provavelmente também vai ter alteração. Esse estudo que eu trago aqui, ele teve como objetivo avaliar a precisão da classificação feita pelos profissionais e também identificar os erros e áreas de confusão mais comuns. Eles fizeram, depois de coletar todos os questionários, né, onde eles deram 6 casos para as pessoas poderem classificar a partir desses casos relatados, eles tentaram associar o nível de experiência que o profissional tinha com a aplicação e também ao longo com a carreira em si, e também qual foi a precisão do resultado que eles conseguiram chegar e entregar para cada caso. E aí é bem interessante, porque 107 pessoas conseguiram concluir totalmente a pesquisa, que eles contavam um pouco da sua experiência profissional e também depois respondiam esses 6 casos com algumas escalas já aplicadas para que eles classificassem a partir daquelas escalas que foram expostas. E todas as escalas que eles trouxeram nesse estudo eram escalas que traziam alguns desafios e pelo menos um dado desafiador a ser classificado e também que já induzisse a pessoa a provar que ela estava atualizada ou não. E alguns dos 6 casos que eles trouxeram já tinham sido discutidos e trabalhados em alguns artigos de atualização. Então, foi algo mais provocativo mesmo, para identificar se a sociedade que amplamente aplicava a escala estava atualizada e estava confortável na sua realização. E dentro do que foi identificado, pôde-se perceber que a maior dificuldade apresentada pelos indivíduos era na hora de documentar de forma apropriada quando havia interferência de uma condição não relacionada à lesão medular nos dados avaliados, ou também a respeito da atualização da classificação da zona de preservação parcial, que a gente vai discutir um pouco mais para frente, e que antes era trazido só para lesões completas, e a partir da última atualização, ela passou a ser considerada também para lesões incompletas. E aí
foi onde o pessoal errou porque não tinha se atualizado e ainda achava que era apenas para lesões completas. Então, esses foram os principais erros comuns e que de fato representavam as maiores e as principais atualizações que ocorreu a partir de 2019. Para vocês terem ideia, eles também fizeram essa associação de expertise e a frequência com que se aplicava a escala. E vocês podem notar, a partir desse gráfico, que a frequência com que as pessoas conseguiam acertar na classificação era proporcional à quantidade de experiência que a pessoa tinha na sua carreira e também com a periodicidade, a frequência com que ela aplicava a escala. Isso traz para nós uma grande interpretação de que, de fato, é uma escala que exige muito treinamento e muita prática. Então, se você atende pessoas com lesão medular, eu já deixo aqui de antemão a recomendação que você aplique constantemente e esteja se atualizando constantemente também. Um detalhe aqui, uma curiosidade que esse estudo traz, é que de todas as pessoas que conseguiram cumprir todo o processo da pesquisa, apenas uma acertou todos os 6 casos e os seus resultados e classificações. Ou seja, a maior parte dos profissionais ainda acaba cometendo grandes erros na hora de se aplicar essa escala e principalmente na hora de extrair os resultados dela. Dentro disso tudo, a gente pode entender, então, que os déficits de conhecimento sobre as atualizações feitas para a escala INSCSE a partir de 2019 foram predominantes e contribuíram para os principais erros do estudo. E é por isso, então, que eu não podia deixar de trazer essa atualização aqui para o canal, porque eu sei que esse é o nosso maior canal de distribuição de informação dentro da Neuro, e eu quero que vocês estejam capacitados e atualizados na hora de atender o paciente com lesão medular e principalmente na hora de classificar essa lesão, porque isso determina de forma muito significativa qual vai ser o planejamento terapêutico que você vai executar a partir dessa avaliação. Então, te convido a dar continuidade aqui no vídeo. Se você já está gostando do tema, deixa o seu like e comenta aqui que você está gostando, que você atende o seu paciente com lesão medular, conta o caso que você atende, os desafios que você enfrenta, que eu me comprometo a voltar aqui depois para poder responder vocês também. Então, vamos lá. Eu escolhi esse estudo como principal para a gente discutir aqui hoje, porque ele é um estudo específico que traz as atualizações de uma forma bem pontuada. E as últimas alterações que foram feitas, as mais recentes, digamos assim, foram publicadas em 2015 e em 2019. E aí eu vou trazer aqui para vocês como estava em 2015, que normalmente, quando a gente vai identificar a prática terapêutica, a gente acaba encontrando as pessoas com os conhecimentos da escala de 2015 e depois eu trago complementando o que mudou e o que atualizou para 2019, para vocês já verem onde estávamos e para onde vamos, tá? Um detalhe bem importante é que a INSCSE ela continua evoluindo sempre. Os avanços nos cuidados em lesão medular que vão avançando acabam exigindo que essa escala também se atualize. Então, sempre entra lá no site da ASIA, comece a acompanhar, assina para receber notificações e novidades, porque se houver atualização, você vai ficar sabendo e o seu paciente vai ser contemplado com isso. Todas as atualizações relacionadas à INSCSE, elas são implementadas sempre no objetivo de aumentar a precisão dos exames e principalmente da classificação da lesão que é obtida através dessa prática. Então, vamos lá. Em 2015, nós tivemos a 7ª edição da escala, que é a que normalmente a gente vê o pessoal aplicando, e a partir dela houve uma atualização que incorporou uma nova planilha e forneceu esclarecimentos adicionais sobre revisões que foram feitas
lá na escala que existia anteriormente, que tinha sido a última atualização, que havia sido em 2011. E aí, o que aconteceu nela, então? Né? Eu vou trazer tópico por tópico. Desde 2015, passou a ser considerado o ND, que é uma sigla para quando for um dado não determinável. Antes a gente tinha o NT, que era o não testável, mas aí passou a ser considerado o ND, que deveria ser sempre escrito e documentado para qualquer componente da classificação que não pudesse ser definido de forma precisa por conta dos resultados do exame. Então, se a gente observar, eu vou pegar o pointer aqui, a gente tem NT na classificação, né, de função motora do lado direito, e por conta disso, quando a gente vai lá para a classificação motora do lado direito, a gente tem ND, porque não pode ser determinado o nível de função motora do lado direito, porque a gente tem um segmento aqui não testável, tá? Então, isso passou a ser considerado desde 2015. Outra alteração também que existiu foi no exame de músculos que são considerados músculos não-chave. E aqui é bem interessante, porque quando você tem uma lesão que ela é completa motora, ou seja, na hora de avaliar o segmento sacral, nós vamos ver se ela é uma lesão incompleta motora, se houver função do VAC, né, que é a contração anal voluntária. Então, eu faço o exame do toque retal. Se houver a contração lá no dedo, depois de ser introduzido, depois de passar o reflexo, houve a contração de forma voluntária, e aí, então, eu vejo que tem função motora no último segmento. Se não houver, eu vou classificar como sendo completa motora. Mas ali em 2015, houve essa alteração. Se teve negativo o teste do VAC, ou seja, não tem contração anal voluntária, mas eu encontrei 3 músculos abaixo do nível neurológico com função e o indivíduo possui alguma resposta de função sensorial em alguns testes dos segmentos sacrais, ou seja, toque leve, light touch ou DAP, né, que é o teste de pressão anal profunda, em qualquer um deles. Teve sim, e tem função motora 3 níveis abaixo do nível que foi classificado como nível neurológico, aí eu não vou ficar mais na classificação B, vai ficar na classificação C. Só que como que isso vai acontecer? Eu posso examinar músculos não-chave nesses 3 níveis abaixo do nível motor de cada lado que foi recomendado. E qual vai ser esse lado recomendado? O lado ipsilateral, da onde eu tiver essa função motora que estava ausente, tá? E aí, se a gente pegar a escala, a versão de 2015, toda escala, ela tem o worksheet dela, ela tem a frente para a gente preencher e o verso, que é com as informações, o mapa mental, para eu conseguir colocar todas as informações e preencher corretamente. Se eu pegar essa escala nova de 2015, ele já traz quais são essas musculaturas chaves, e aí eu trago aqui um zoom para vocês, quais são essas musculaturas, onde testar para cada nível que eu for avaliar. Então, eu vou selecionar ali os 3 níveis, e aí eu seleciono se tem função motora nesses níveis. Se tiver 3 níveis abaixo do nível neurológico, aí eu vou classificar como incompleta motora também, mesmo não tendo VAC. Ok? Então, essa é uma alteração que aí até trazida aqui, que foi uma mudança na classificação para definir como motor incompleto. E aí, então, antes era só se tivesse VAC, que é o contração anal voluntária, e agora, então, passou a ser, a partir de 2015, se eu não tenho VAC, mas eu tenho DAP ou light touch, né, toque leve, ou pin-pick, que é o pique-toque, no segmento sacrais de S4 e S5, aí então eu vou considerar os 3 testes musculares abaixo do nível neurológico
para dizer se vai ser uma lesão motora incompleta e classificar como AIS C ou D. Então, aqui entra uma alteração também, uma atualização que provavelmente vocês já faziam, eu espero que sim, porque essa não foi a última atualização. Outra questão também que foi ajustada foi algumas terminologias, né? Então, funções musculares principais, funções musculares não principais, porque agora a gente tem esses músculos não chaves, preservação sacral, lesão completa, o não determinável, são terminologias que antes não existia, da última atualização de 2011, e agora foram incluídas no glossário que é trazido para cada versão que existe. Outro ponto também que o próprio worksheet mudou, e aí antes a gente tinha na primeira página o mapa dermatomal, que era ao lado, e agora ele passou a ser ao meio. Inclusive, até pouco tempo atrás, a última versão brasileira que a gente tinha era apenas com essa escala ultrapassada, né, de 2011, que era com os dermátomos, com o mapa dermatomal para o lado. E agora a gente já tem essa escala atualizada no português com o mapa dermatomal no meio. E a outra questão também, que na página 2, que é nesse verso da escala, foi adicionada essa seção de músculo não chave, que até eu trouxe aqui para vocês, aqui, que é, então, esse mapa mental a respeito dos músculos não chaves que foram trazidos. E também, como eu disse, né, na primeira página, o mapa dermatomal, que antes estava aqui na lateral, e aí a gente preenchia tudo aqui junto. Agora ele passou aqui para o centro da escala, tudo reunido ali no meio. Então a gente teve esse ajuste pequeno a respeito da própria escala em si, né, o que a gente chama de worksheet. E aí, o que mudou depois de 2015, que foi a nossa atualização de 2019, que foi então a nossa 8ª edição da escala INSCSE, e um editorial resumindo as mudanças foram publicados também em 2019. O que teve de alteração nessa escala, então? Antes, nós tínhamos essa documentação de uma condição não relacionada à lesão medular com o asterisco. E aqui, embora a gente continue tendo o asterisco para uma condição não relacionada à lesão medular, quando ela afeta a avaliação, a gente mudou o como fazer esse preenchimento. Então, antes de 2019, como funcionava? A gente tinha essa avaliação, e aí vamos dizer que naquele segmento, naquele dermatomo testado, ou naquela função motora, existia uma queimadura, existia fraqueza, ou uma lesão nervosa periférica, ou uma lesão musculoesquelética, ou estava engessado, ou havia uma amputação, ou havia uma dor neuropática que alterava. Enfim, qualquer que fosse a causa não relacionada, não secundária ou originada pela própria lesão medular, ela ia ter, então, o seu preenchimento com asterisco. Agora, a gente continua considerando com asterisco, mas a grande diferença é, antes, se aquele indivíduo não conseguia realizar o teste da função motora, por conta, por exemplo, de que ele estava engessado, eu, enquanto profissional, eu julgava qual seria a possível classificação dele. Então, vou dar um exemplo, tá? O indivíduo, ele sofreu um acidente automobilístico, ele estava de moto, e aí ele foi arremessado. Só que o comprometimento medular dele foi na lombar. E aí, durante o episódio, né, do acidente, ele acabou tendo uma fratura exposta do rádio. E quando eu vou fazer esse teste relacionado à função motora de extensão do punho, eu vejo que ele não consegue fazer. Mas eu sei que a lesão dele não comprometeu o braço, né? O membro superior dele está íntegro no sentido neurológico. Aí o que eu fazia antes de 2019? Eu ia lá e julgava, então, que aquele era um movimento com nota 5 e colocava o asterisco, porque não existia comprometimento nenhum.
Agora, o que aconteceu? Devido ao fato de que não se sabia quando a pessoa evoluía, não sabia qual era o basal dela, porque às vezes essa função, essa condição não relacionada à lesão medular passava e não existia um histórico, não tinha nada preenchido. Então, por conta disso, para que a gente pudesse ter uma comparação mais realista, o preenchimento mudou. Ou seja, agora a gente vai preencher com o dado exato. Então, se aquele indivíduo ele teve um comprometimento que interferiu, eu vou colocar o dado real e vou colocar o asterisco. Por conta disso, quando eu vou fazer esse preenchimento, eu não vou ter um asterisco com o 5, porque eu só vou ter o asterisco para dizer que a alteração que houve foi por conta de uma situação não relacionada à lesão medular. E aí tem uma caixinha do lado lá dos dados do preenchimento, que é uma caixinha de comentários. Nessa caixinha de comentários eu vou registrar o motivo que levou eu ter colocado o asterisco. E aí, claro, eu posso colocar as informações, eu posso dizer, inclusive, meu julgamento, qual era o valor que eu acreditava que essa pessoa teria se não houvesse essa condição. Mas o dado lá dentro, ele vai ser o dado realista, o dado real. Eu testei e aí teve essa alteração. Outra mudança é que na versão de 2015, essa condição com asterisco, ela servia só para a função motora. E quando havia uma alteração sensorial comprometida por uma condição não relacionada à lesão medular, não tinha muito bem certo como deveria ser preenchido. Alguns acabavam até colocando asterisco, outros não. Mas agora o asterisco também é considerado para esse preenchimento da função sensorial. E aí, então, eu vou preencher a função a partir do julgamento real. E aí, então, eles desenvolveram uma nova taxonomia para as condições não relacionadas à lesão medular, tá? E aí, como que elas funcionam? Então, a primeira taxonomia que eles trouxeram nesse regulamento é que o conceito do asterisco, ele inclui todos os componentes do exame agora. Então, tanto para o motor quanto para o sensorial. E ele é usado para denotar que a classificação foi impactada por uma condição não relacionada à lesão medular. Se a função motora for prejudicada por causa dessa condição não relacionada da LM, então a pontuação real vai ser registrada e vai ter o asterisco. Então, 0 asterisco, 1 asterisco, 2 asterisco, 3 asterisco, 4 asterisco. O 5 não, porque não tem alteração. Se ele tem o grau máximo, é porque não teve alteração nenhuma, então não justificaria o asterisco, porque o asterisco apresenta alteração. Alteração relacionada a uma condição que não tem a ver com a lesão medular. Outra questão também que é trazida aqui no regimento deles é que a função sensorial, quando ela for prejudicada por uma condição não relacionada à lesão medular, a mesma coisa, a pontuação real é examinada e ela é registrada lá e também marcada com asterisco. Vai funcionar igual para a função motora aqui. O 2, que é o grau máximo da função sensorial, não pode ser registrado com asterisco, porque ele está normal. Não tem como ter alteração em algo que está classificado em normal, que o grau 2 da função sensorial representa função sensorial normal. E aí vai funcionar a mesma coisa, preencho lá e coloco na caixinha de pergunta, na caixinha de comentários. Então, todas essas pontuações elas devem ser explicadas na caixa de comentários quando houver asterisco. O examinador deve especificar na caixa de comentários como que essas pontuações marcadas deveriam ser classificadas durante a classificação. Então, quando eu vou classificar, eu devo alegar lá na minha caixa de comentários se eu vou poder classificar de uma forma normal ou então não normal, tá? E aí, então, se for o caso de uma lesão crônica, os resultados do exame anterior também podem ser considerados na hora de fazer essa classificação. Então, vamos dizer que eu estou fazendo um acompanhamento do meu paciente, ele já tem uma lesão crônica,
eu apliquei uma escala na lesão já estando em fase crônica, e aí depois, quando eu vou fazer uma nova avaliação, eu vou reavaliar, ele teve um episódio, uma situação, uma queimadura, e então eu não posso mais considerar aquele dado ali, né, porque interferiu, e aí eu posso então utilizar da escala que eu apliquei anteriormente. Outro ponto aqui é que as pontuações assumidas com base no asterisco não são mais usadas e eu não vou considerar elas dentro da pontuação que eu somo. Então, todas essas avaliações que eu faço, existe um quadradinho lá embaixo com a somatória. E aqui, o que eu pontuei com asterisco, eu não somo, tá? Então, não vai para a somatória. E aí você vai, às vezes, calcular e vai dizer, nossa, mas esse cálculo está errado. Não, é porque não incluiu os números que tinha asterisco, tá? Em vez da gente somar, as pontuações motoras e sensoriais, elas são calculadas usando as pontuações examinadas. Só que, se tiver algum campo que foi preenchido com NT não testável, a pontuação da soma vai ser preenchida com ND, igual aconteceu na atualização de 2015. Isso é mantido aqui na atualização de 2019. Teve um NT, eu vou pôr na somatória ND, que é não determinado, porque houve um campo que não foi testado. O NT também vai ser possível colocar asterisco. Quando não for testado por uma condição não neurológica, vai o NT com asterisco, tá? Outra alteração também que eles trazem do regimento aqui para a nova taxonomia é que qualquer variável de classificação, por exemplo, nível motor, nível sensorial, nível neurológico, grau da AIS, ZPP, vai requerer um asterisco se uma suposição clínica impactou sua designação. Então, eu tive que ter uma interpretação mais pessoal para poder classificar, então eu preciso colocar o asterisco também na classificação. E para determinar se qualquer variável da classificação requer esse asterisco, indicando que houve uma suposição minha, então eu preciso seguir esses fundamentos. Como que eu vou então fazer para decidir se vai o asterisco ou não na minha classificação final? Eu vou seguir 2 passos. Eu vou pegar a escala, eu apago lá, né, com a borracha, as informações que tem asterisco e eu classifico, faltando o dado mesmo. Aí eu pego com asterisco, com os dados que teve asterisco, e eu classifico de novo. Eu vejo, se tiver variação entre essas duas opções, aí a minha classificação vai ser marcada com asterisco. Se não tiver diferença, aí eu não preciso colocar asterisco, tá bom? Por que isso? Porque às vezes os dados que estão sendo incluídos são dados bem altos e a lesão é bem baixa. Então, não tem tanto impacto na classificação. Então, essa classificação não teve tanta interferência das condições não relacionadas à lesão medular. Agora, se os pontos que tiveram influência dessa condição não relacionada à lesão medular for bem próxima da região onde eu estou fazendo essa classificação, aí provavelmente esses dados estão interferindo na classificação final e precisa apresentar o asterisco para indicar que há uma possibilidade de viés dentro dessa classificação. E aqui eu trago alguns exemplos que são do próprio artigo, tá? Relacionado a tudo isso que eu estou explicando. Quando eu faço esses testes dos dermatomas, tanto de toque leve quanto de pique-toque, e eu não pude testar, como aqui nesses segmentos que estão preenchidos com NT, então, na somatória final, aqui no campo, aqui embaixo, onde eu anoto a somatória de todos os dados do teste, eu vou preencher com ND, tá bom? Porque tiveram aqui esses com NT, ok? A mesma coisa aconteceu aqui quando eu testei os miótomos do lado esquerdo. Tiveram 3 onde eu não pude testar. E automaticamente lá na somatória, no quadradinho de somatória, vai ND, não determinado. Como eu não pude obter a função motora
Quando eu vou classificar a somatória do lado direito, do lado esquerdo, do membro superior, o lado esquerdo teve NT. Então, aqui nessa somatória, ND. E na somatória total também, porque tem ND aqui. E aí, a mesma coisa da função sensorial, né? O membro inferior e o membro superior. A gente também vai ter essa interferência. Aqui, outra questão muito importante, que inclusive caiu já na última prova do título de especialista, foi a mudança para determinar a zona de preservação parcial. E teve um artigo que foi publicado em 2019, trazendo essas mudanças, revisitando, né, todas essas alterações e atualizações. E o maior impacto que aconteceu foi que em 2019, passou a ser incluído também algumas possibilidades de ser determinado a zona de preservação parcial, mesmo quando houvesse uma lesão incompleta, com algumas ressalvas. Mas antes, só podia ser classificado e determinada a zona de preservação parcial quando a gente tinha uma lesão completa. Se não fosse completa, eu não podia ter a determinação da zona de preservação parcial. Caiu já isso em muitos concursos. Mas a partir de 2019, a gente tem em lesão incompleta também. E eu vou explicar quando isso acontece aqui para vocês. Aqui a gente tem um exemplo, tá? Quando eu faço o teste da função sacral de S4 e S5, tá? Eu vou avaliar o VAC, que é a contração anal voluntária, vou avaliar o DAP, que é a pressão anal profunda, e vou avaliar o toque leve e o pique-toque de ambos os lados. Quando eu avalio o VAC, eu vou identificar se ele tem função motora. E os demais que eu avalio, ver a função sensorial. Quando eu vou determinar a zona de preservação parcial, eu vou investigar apenas para o lado e para o local em que não tiver função preservada, ok? Então, por exemplo, aqui do lado direito, a gente tem função preservada sensorial para os testes de toque leve e pique-toque. Automaticamente, eu não posso determinar a zona de preservação parcial para função sensorial do lado direito. E aí, aqui, não aplicável do lado direito. Ó, função sensorial, lado direito, não aplicável. Agora, quando a gente vai identificar zona de preservação parcial para o lado esquerdo, sensorial não tem resposta, então é completa aqui desse lado, então eu tenho uma zona de preservação parcial. E a mesma coisa para a função motora. Eu não tenho função motora, então eu posso trazer a zona de preservação parcial para ambos os lados. Mudou a classificação? Mudou, mas continua sendo para onde houver uma lesão completa. O que mudou é que os testes, as funções e os lados que tiveram incompletude, não vai haver zona de preservação parcial. E aqui eu vou trazer outra opção para vocês analisarem comigo, tá? Nesse aqui, a gente tem a função motora dos segmentos sacrais. Automaticamente, eu não vou classificar a zona de preservação parcial para a função motora, porque eu tenho função, é incompleto. Se não é completo a função motora, então eu não posso classificar. E aí tá aqui, ó, motor NA, NA. E aí, quando eu vou analisar a função sensorial, preservada ainda, ó, alterado, mas existe.
aqui também, e eu tenho função sensorial da pressão anal profunda. Então, NA sensorial para ambos os lados também. Outra opção que a gente tem é analisar esses casos que foram discutidos neste artigo aqui específico para análise da zona de preservação parcial. Esse estudo trouxe 4 casos que a gente pode investigar e estudar junto com o próprio artigo para ir discutindo essas atualizações. Mas eu trouxe cada um deles aqui para trazer de exemplo para vocês, e aí vocês vão acompanhando comigo. Ó. Não tem função motora, ou seja, lesão motora completa, né? Seria aqui, contração anal voluntária no. Então, eu vou poder determinar a zona de preservação parcial dentro da função motora para ambos os lados. Aí, quando a gente vai para o sensorial, tem um yes, ou seja, dos dois lados a gente tem função sensorial incompleta, e a mesma coisa aqui, né, na pressão anal profunda. Então, não aplicável no sensorial para ambos os lados. Depois aqui, yes para contração anal voluntária, então eu não posso classificar a zona de preservação parcial motora e posso para os dois lados, porque não tem função, então é completa, para sensorial. E aí a gente vai ter aqui também. E aqui um outro caso, que é sem função do lado direito, na função sensorial, não tem função motora nos segmentos sacrais, então eu posso classificar zona de preservação parcial motora. Não tenho pressão anal profunda, mas eu tenho toque leve e pique-toque do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo, eu não posso preencher, porque aqui é incompleto. Os demais todos são completos e aí eu posso preencher. Aí, como que eu preencho? Vai ser onde tem a função abaixo do nível da lesão, tá bom? Então, vai depender de como foi classificado. E aí, aqui a gente vai ter essas alterações relacionadas ao preenchimento. Não vou me ater muito especificamente na classificação da zona de preservação parcial, porque daí já envolve mais a própria classificação em si, mas pensando nessas mudanças de preenchimento que fizeram bastante diferença. Então, quando preencher a zona de preservação parcial? Considerando essas alterações. Então, quando a gente não tiver a função daquele lado, daqueles testes, sendo considerados como completo. Uma visão bem mais parcial. Aqui eu trago um outro exemplo para vocês, né, que é a contração anal voluntária. No, então eu posso classificar a função motora para os dois lados e yes para a pressão anal profunda. Então, mesmo que aqui desse lado tenha completude, considerando o exame de toque leve e de pique-toque, o fato de ter o DAP presente faz com que eu não possa classificar a função sensorial para ambos os lados, ok? Então, esse é um outro detalhe, uma outra pegadinha que a gente tem que ficar atento. Então, para fechar sobre as atualizações, eu aproveitei para trazer essa parte que traz as escalas dentro da última prova que nós tivemos do exame para a especialidade do COFITO e que a gente teve essas pegadinhas relacionadas à classificação da lesão. E aí, aqui, ó, a gente tem na pergunta, né? Observe a imagem a seguir, que descreve uma avaliação padronizada pela American Spinal Cord Injury Association, a ASIA, para a lesão medular traumática em um caso hipotético. A classificação neurológica padrão de lesão medular, com base na sua interpretação, responda às questões seguintes. Trata-se de uma lesão medular completa ou incompleta? E justifique a sua resposta.
Aqui eles trouxeram sem manter o padrão da própria escala de apresentação, talvez até para já dar uma confundida, mas a gente tem qualquer pontuação, qualquer sensação anal, sim, e sim também para contração anal voluntária. Se eu tenho contração anal voluntária e eu tenho sensação anal, automaticamente a minha resposta é que eu tenho uma lesão incompleta, porque essa informação está conseguindo chegar lá no último segmento testado. Outra pergunta aqui dentro ainda. Quais são os níveis sensitivo, motor e neurológico desse paciente? Então, lembrando lá os conceitos, eu vou sempre olhar de cima para baixo. E aí aqui, toque leve direito e esquerdo. Do lado direito, toque leve, a gente vai ter, vou descendo e L2 termina, né? Depois já começa a ter alteração. Do outro teste, do lado direito ainda, vou descendo e vou até S3. Até S3 está totalmente preservado. Então, do lado direito, o meu nível é L2, né? Que é o mais alto entre os dois testes. Até L2 tem tudo preservado. Depois, para o lado esquerdo, vou descendo L4, porque daqui para cima, tudo preservado. E do lado esquerdo, o exame de pique e toque, vou descendo e tenho até S3, tudo preservado. Então, do lado esquerdo, o nível sensorial seria L4, tá? Lado direito, L2, lado esquerdo, L4. O nível sensorial eu vou testar para cada lado, eu vou determinar para cada lado. Nível motor, eu vou identificar, então, aqui, lado direito, eu tenho grau 3 em L2, depois eu já começo a ter... O que eu preciso ter? Grau 3 ou mais, sendo que todos os anteriores sejam grau 5 ou estejam totalmente preservados. Aqui em L2, eu tenho esse gap do teste motor, que é uma região que a gente não testa. Então, eu vou admitir o teste sensorial. Até L2 está totalmente preservado em todos os testes dos dois lados, né? Na função sensorial. Então, é como se aqui tudo fosse grau 5. E aí, aqui, então, L2 eu posso considerar. Por que não L3? Porque o anterior a ele não é grau 5. Então, eu não posso considerar L3, mesmo tendo grau 3, tá bom? Então, L2 vai ser tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Automaticamente, quando eu vou determinar o nível neurológico, é o último, é o mais alto entre todos eles. Então, vai ser L2. E aí, aqui, né, nível sensorial vai ser o L2 mais alto, L4 do lado esquerdo, nível motor L2 para os dois lados, nível neurológico L2. E a classificação da lesão medular seguindo a própria escala da Ásia para esse paciente. Se é A, B, C, D ou E. Como ele tem a função motora, eu já sei que ele vai ser ou C ou D, porque B só tem sensorial incompleto e o A é totalmente completo, não tem função nem sensorial nem motora nos segmentos sacrais testados como último nível, né? O S4 e S5. E então, se ele tem função sensorial no S4 e S5, tem VAC, tem DAP, ele vai ser incompleto, motor e sensorial. Automaticamente a classificação vai ser C ou D. O que eu vou identificar para poder diferenciar se C ou D? Qual é a quantidade de musculaturas com grau 3 abaixo do nível da lesão? Então, aqui, se a gente contar, L2 foi classificado
o nível neurológico, né? Abaixo, o que a gente tem aqui, então? Eu vou ter L3, 3 para os dois lados, L4, 2, L5, 1 e 2, e S1, 1 e 1. Então, a maior parte é menor que 3. Só 2 de 8 são grau 3 ou mais. Ou seja, 2 não é metade de 8, é menos que metade. Automaticamente, isso faz com que eu classifique em AIS C, tá bom? Então, a classificação vai ser dada como AIS C. E a última pergunta aqui dentro que eles trazem é: esse paciente tem prognóstico da marcha? Justifique a sua resposta com base nas informações fornecidas. E aí eu vou trazer um grande ensinamento aqui para vocês. O prognóstico de recuperação da marcha, ele tem e deve que ser dado a partir de algoritmo científico e estudos de predição. Eu não posso determinar baseado em esperança, em fé, embora eu possa considerar tudo isso. Mas na hora de laudar o prognóstico, eu determinar enquanto profissional de forma ética, eu preciso considerar algoritmos científicos e estudos de predição para a recuperação da caminhada, da marcha. Então, para isso, eu convido vocês a conhecerem meus cursos, que é onde eu ensino esses prognósticos, não só para a recuperação da marcha, mas também para outras questões. E claro, né, que da recuperação da marcha é o que mais impacta a nossa prática hoje em dia, porque todo paciente de lesão medular nos pergunta se vai voltar a andar depois da lesão medular, e foi por isso que eu trouxe o curso de avaliação e prognóstico em lesão medular, onde eu ensino a traçar esses prognósticos pautados em evidência científica, e incluindo algoritmos científicos, que são calculadoras para poder determinar de forma quantitativa a estimativa que esse paciente tem de alcançar essa recuperação. Mas só avaliar e traçar um prognóstico não é suficiente para alcançar esse resultado estimado. Para isso, a gente precisa, então, fazer intervenções direcionadas para essa recuperação e para as necessidades funcionais desse indivíduo com lesão medular, que foi, então, por isso que eu criei o curso Start Training, que é para a gente começar esse treinamento logo após a avaliação e já ir promovendo a prática baseada em evidência e também centrando no indivíduo e na sua independência funcional. E claro que, além disso, eu também desenvolvi a mentoria em grupo, onde a gente tem encontros quinzenais, os alunos recebem todos os cursos que eu tenho gravados. Também a gente faz discussão de casos clínicos, discute dúvidas e algumas outras questões dentro de um grupo de networking do WhatsApp, onde eu mesma faço parte junto da minha equipe de suporte. Também os alunos recebem uma imersão relacionada à carreira, curso extra relacionado à carreira também, que é algo que a gente não aprende na faculdade, que impacta muito na nossa prática. E os alunos certificados, com toda a metodologia, também passam a fazer parte do meu time nacional de excelência em lesão medular e passa a atender os pacientes que eu capto em outras cidades que não em Florianópolis, onde eu moro e atendo, para que a gente consiga expandir essa rede qualificada em serviço em lesão medular. Então, é assim que eu tenho promovido a minha centelha contribuição de transformar o mundo de quem tem uma lesão medular em um mundo melhor. E eu te convido a participar dessa missão comigo, seja através de um curso, seja me seguindo no Instagram e aprendendo um pouco através de lá. E fiquem à vontade em me chamar caso vocês tenham dúvida. E eu preparei um presente para você que esteve aqui comigo até o final da aula. E se você quer receber todos os artigos que eu apresentei durante a aula e também a escala atualizada na versão em português, já aciona esse QR Code aqui que eu preparei uma pasta lá no Drive para você receber todos esses materiais, tá bom? E eu amei poder trazer esse conteúdo para vocês, espero ter contribuído. Estudem muito, pratiquem. A lesão medular merece o nosso comprometimento e exige demais isso de nós. Então, nunca parem de estudar e desfrutem muito desse canal aqui, que é maravilhoso, nosso canal
mais incrível na neurofuncional e eu fico muito feliz de ter entregado essa aula aqui hoje para vocês. Então, deixa aqui o seu like se você ainda não deixou. Põe para seguir o canal, porque esse canal aqui é imperdível, é o melhor que tem. Eu mesma sigo, dou like e assino. E se você ficou com dúvida, pode deixar um comentário que depois eu volto aqui para responder. Caso eu não volte, pode me mandar lá no direct do Instagram também. Tá bom? Muito obrigada, um beijo e bom trabalho, bons estudos e seja o melhor profissional que você puder, sempre sendo melhor que ontem e pior que amanhã. Até mais.